Olá, seja muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana. Vamos falar sobre as manifestações que surgiram nas últimas semanas, tanto a favor quanto contra o presidente Jair Bolsonaro, e também as movimentações políticas visando as eleições de 2022. O nosso convidado é o professor Elvis Sensi, cientista político, professor na Universidade Estadual de Londrina. Professor, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Obrigado pelo convite. Bom, professor, nós vimos tendo, ultimamente, manifestações a favor do governo de Jair Bolsonaro, inclusive algumas delas com a presença do presidente, promovendo aquela aglomeração que já tem sido contumaz. A última que ele realizou foi uma motociata no Rio de Janeiro, e a novidade nesse caso, nessa questão de manifestações, foi a grande manifestação também com aglomeração, realizada no último dia 29 de maio, por setores da esquerda, mas não só, gente também contrária ao governo Jair Bolsonaro. Como é que o senhor tem visto essas manifestações, e mais recente essa que chamou a atenção, porque foi a primeira grande manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro, inclusive defendendo o impeachment dele, professor? As pessoas contrárias ao presidente, enfim, os críticos do presidente, enfrentaram, na verdade, um dilema, porque qualquer manifestação implica em aglomerar pessoas. E a oposição tem construído toda uma crítica ao presidente exatamente porque ele faz isso, Ele promove aglomerações, junta pessoas. E aí o dilema político era fazer uma manifestação que teve grande envergadura, enfim, que teve um impacto muito significativo, mostrou ao presidente o tamanho da oposição que ele tem, e muitas pessoas não saíram às ruas exatamente para não promover aglomerações, e, por outro lado, fazer uma crítica política, demonstrar força, Então, esse era o dilema da oposição, não aglomerar, mas, ao mesmo tempo, mostrar força política e mostrar até para outras pessoas que a oposição ao presidente está crescendo. O presidente, por outro lado, e seus apoiadores têm promovido atos políticos, manifestações. O presidente sistematicamente promove manifestações públicas, buscando exatamente manter a sua base de apoio aí aglutinada, unida. Isso ele faz com eventos públicos e com declarações polêmicas, Porque, em virtude da pandemia, em virtude do desempenho da economia, em virtude do desemprego, do momento que nós estamos vivendo, também, consequência da CPI, o apoio ao presidente, que gravitava em torno aí de 33%, mais ou menos, caiu para em torno de 23%. Então, ele perdeu o apoio popular, e um apoio muito significativo em pouco tempo, Isso se chama, na política, desidratar. Então, ele tem procurado reagir e manter a sua base mais fiel unida, pensando aí no segundo turno, aí na eleição do ano que vem. Bom, professor, nós não abordamos ainda com o senhor, na última entrevista, nós falamos de eleição municipal, foi o ano passado. Esse ano, o fator novo, acho que o fator mais importante, sem tomar juízo de valor, que aconteceu foi o fato do Supremo Tribunal Federal ter cancelado aquelas ações contra o ex-presidente Lula, o tornando momentaneamente elegível para as eleições presidenciais de 2022. Como é que o senhor vê esse cenário com a entrada do Lula no jogo, professor? Como é que está essa questão já de nova tendência a uma polarização, como aconteceu em 2018? Mudou radicalmente o cenário da disputa eleitoral. Porque o Lula é um candidato que consegue, as pesquisas mais recentes mostram que ele consegue enfrentar Bolsonaro, inclusive estaria à frente aí, pelo menos em uma ou duas pesquisas no cenário, na disputa eleitoral, e portanto é um candidato competitivo. Até então, não existia nenhum, no mundo político, no universo de possíveis pré-candidatos, nós não tínhamos nenhum candidato que despontasse no horizonte como alguém capaz de vencer o Bolsonaro. E aí, com o retorno do Lula, obviamente muda o cenário eleitoral, intensifica essa polarização, e aí você tem dois candidatos que têm forte apoio popular, que despertam paixões e ódios. Então, você traz novamente para o cenário eleitoral uma disputa eleitoral extremamente apaixonada, eu diria assim, por parte dos dois lados. Por quê?
Se nós observarmos no histórico da política brasileira, nas últimas disputas eleitorais, normalmente nós tínhamos campanhas mais racionais. Então, se você tomar, por exemplo, os candidatos do PSDB, o Aécio, o Serra, o Alckmin, quer dizer, os candidatos tradicionais do PSDB, eles não são nem um pouco carismáticos, não agregam entusiasmo, eram escolhas racionais, do tipo, ou eu voto no PT, ou eu voto no PSDB, não quero votar no PT, voto no PSDB, senão voto no PT. Haddad, por exemplo, os candidatos do PSDB, nesse sentido, não eram candidatos que agregassem uma adesão pessoal apaixonada, era uma escolha racional pelo partido, eu não quero esse partido, voto naquele. Lula e Bolsonaro são candidatos que envolvem os seus eleitores e, consequentemente, isso tende a potencializar ainda mais a disputa e o acirramento da disputa eleitoral. Nesse cenário que o senhor descreveu, professor, como é que fica a questão do tal candidato ou candidatos de terceira via, como já há uma articulação também nesse sentido de lançar um candidato de centro-direita que possa evitar essa polarização e surgir como alternativa ao eleitorado. O senhor vê viabilidade nesse tipo de candidatura? Pode ser até que um candidato com esse perfil apareça. O problema é que, veja bem, numa eleição municipal, você até pode ter alguém que apareça, assim, com pouca, nas intenções de voto, assim, com que saia de baixo e suba. É o caso do Kirev aqui em Londrina, por exemplo. Ele não tinha, quando começou a eleição, ele era pouco conhecido no grande eleitorado, e, portanto, não despontava como um dos favoritos, mas ganhou a eleição. O Nedson, lá atrás, a mesma coisa. Então, numa eleição municipal, isso é perfeitamente possível. Numa eleição presidencial, você pode ter uma guinada na reta final do processo eleitoral, mas dificilmente um candidato desconhecido, no Brasil especialmente, pode surgir aí do nada e, de repente, levar uma eleição. Até porque as pesquisas mostram que nós já temos uma boa parcela do eleitorado que já tem o seu voto definido, ou seja, ou vai votar no Bolsonaro e não muda, por exemplo, esses 23% dificilmente vão mudar os seus votos, e nós temos uma outra porcentagem que vota no Lula e não mudaria esse voto. Então, claro que você tem ali no meio uma parcela significativa do eleitorado que pode ir para um lado, para o outro, mas uma terceira via viável, etc., não quer dizer que não possa surgir, mas aí nós teríamos que ter uma candidatura bastante robusta e que deveria aparecer logo exatamente para se tornar um candidato, uma candidata, se tornar alguém conhecido do grande eleitorado. Não podemos esquecer que, apesar das pessoas usarem muito a internet, usarem todos os meios tradicionais de mídia, nós temos uma parcela do eleitorado que não tem acesso aí à internet ainda, que não tem acesso à grande mídia, e essas pessoas dependem de um tempo para conhecerem os candidatos. Bom, professor, na eleição de 2018, assim que o Lula foi impedido de disputar e entrou o Fernando Haddad, enfim, de qualquer forma, o partido, né, foi o PT que foi para o segundo turno com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Naquela ocasião, teve muito voto, o Bolsonaro também teve muito voto, e a vitória a ele foi determinante nesse sentido, porque a vitória para ele foi determinante nesse sentido, porque aqueles que votaram no Bolsonaro fizeram uma opção por não votar no PT. O senhor acredita que, havendo essa polarização, supondo que Lula e Bolsonaro cheguem ao segundo turno, como é que fica esse eleitorado que votou no Bolsonaro por causa do PT, né? E agora esse mesmo eleitor tende a repetir isso, quer dizer, de novo eu não voto no PT, ainda prefiro o Bolsonaro, ou há uma tendência de mudança desse eleitor que só votou no Bolsonaro por falta de opção, porque não queria mesmo o PT no governo? Tem dois fatores aqui. Muitos eleitores, de fato, votaram no Bolsonaro e imaginaram que o Bolsonaro, uma vez eleito, migraria para o centro. É a mesma coisa, o PT, por exemplo, quando o Lula conseguiu se eleger, o Lula se elegeu como candidato de esquerda, mas governou ao centro. Ele migrou para o centro. O que se esperava do Bolsonaro é que o Bolsonaro saísse da extrema-direita e migrasse para o centro uma vez eleito. E não foi o que aconteceu. Ele permaneceu na extrema-direita,
permanece com um discurso incendiário, um discurso populista de extrema-direita. Então, muitos eleitores que imaginaram que estariam votando no candidato, apesar do discurso de extrema-direita, que migraria para o centro, isso não aconteceu, e podem abandoná-lo em virtude do discurso radical e da atuação dele em várias frentes. É o caso, por exemplo, do meio ambiente e de outros setores onde o governo do Bolsonaro tem se revelado um desastre completo. O Lula, por outro lado, o PT já está fora do poder há bastante tempo. E se nós observarmos aí, se compararmos, por exemplo, os números do governo, especialmente do Lula, vamos excluir um pouco a Dilma aqui, mas especialmente do Lula, e compararmos, por exemplo, com os números da economia de hoje, com os níveis de pobreza, com a renda das pessoas, obviamente o governo, especialmente dos 8 anos do Lula, os números são muito positivos. Então as pessoas ainda têm muito na memória, por exemplo, a capacidade de compra, o poder aquisitivo, o poder do salário, o momento da economia, a taxa de desemprego, todas as variáveis econômicas que foram, especialmente durante os anos do Lula, e muito menos da Dilma, mas especialmente do Lula, foram números muito, muito positivos. As pessoas ganharam mais dinheiro, as políticas do PT, por exemplo, tiraram muitas pessoas da pobreza naquele momento. E essas variáveis econômicas pioraram nos últimos tempos. Então, as pessoas têm muito essa memória do quanto dinheiro eu ganhei naquele período e quanto eu estou ganhando agora, levando-se em conta que estamos vivendo um momento delicado em todos os sentidos, né? Então, nessa comparação, obviamente, a memória do Lula é muito positiva entre o eleitorado. Professor, a respeito da gestão da pandemia, que é um tema que certamente vai ser bastante explorado nas eleições de 2022. O senhor acredita que isso pode ser um fator determinante também para um resultado da eleição presidencial do ano que vem? Pode, só que nós precisamos levar em conta que até o processo eleitoral, nós certamente teremos um outro quadro. Claro que o Bolsonaro pagará a conta política a fatura política da pandemia. Quer dizer, a gestão do Bolsonaro não só foi, como está sendo desastrosa. Isso é fato, quer dizer, não comprou vacina quando deveria, não tem feito campanhas maciças para conscientizar as pessoas para a prevenção, não tem dado exemplo. Então, assim, isso tudo será cobrado e as mortes serão faturadas politicamente eu diria assim, no governo Bolsonaro. Isso é fato. Por outro lado, até o ano que vem nós teremos um acesso muito maior a vacinas, então, ou seja, nós vamos até o final desse ano, provavelmente, vacinar uma boa parte da população. Há uma tendência, obviamente, caso o vírus aí não apresente mutações ou aconteça algo inesperado, mas há uma tendência até o final do ano aí de nós termos um controle maior sobre a pandemia em função do acesso às vacinas. Veja, as aquisições que o Brasil fez tardiamente, elas chegarão principalmente no segundo semestre. Talvez, a partir do começo do ano que vem, o Brasil tenha já uma vacina nacional, e não precisa importar, já tenha, portanto, um controle maior sobre a vacinação e também sobre a pandemia. Claro que até lá nós teremos muito mais mortes. No entanto, esse cenário, ele tenderá a amainar um pouco, eu diria assim, o estrago político que a pandemia está causando e causará na imagem do governo Bolsonaro. E, claro, tem um outro aspecto também, né? Como a economia neste momento vai muito mal, o desemprego está muito alto, a tendência é que depois você tenha ali um momento, quando a pandemia amainar, que você tenha uma melhora nos números da economia, e como eu disse, isso também tende a beneficiar o Bolsonaro. Não porque a economia melhorou muito, é porque ela saiu de uma situação catastrófica e, obviamente, com uma melhora em virtude dessa situação atual, isso tende a beneficiar quem está no governo, né? Agora, a questão da gestão da pandemia também, e o presidente Jair Bolsonaro já tem dito isso, né? Dividir essa conta também com governadores e prefeitos. O senhor acha que esse discurso pode convencer aquele que ainda está indeciso em relação a votar ou não, por exemplo, no presidente Jair Bolsonaro? Não, ele convence aquela parcela dos 20% do eleitorado do Bolsonaro que são extremamente leais ao que ele fala, mas não o restante do eleitorado, porque não é verdade. A decisão do Supremo, ela não tirou competência do governo federal, ela transferiu para estados e municípios a possibilidade de que eles tomassem as decisões necessárias lá no lugar, lá no município, no estado.
Por quê? Porque cada município tem uma realidade distinta dos vizinhos, né? Você pode ter um município onde o número de casos é maior, e pode ter um município onde o número de casos é menor. Quer dizer, as medidas que os prefeitos têm adotado são medidas de acordo com o contexto local, assim como os governadores, a partir da realidade de cada estado. Mas isso não tirou competência do governo federal. Estrategicamente, o que o governo federal tem feito? O Bolsonaro sabe que a fatura, tanto independente do grau de responsabilidade dele ser maior ou menor, mas quem está no poder é punido se o desempenho da economia for pífio. Então, estrategicamente, o que o Bolsonaro tem feito? Ele tem tentado transferir, criando essa guerra ideológica com estados e municípios, e veja, muitos governadores não só apoiam, como é o Ratinho, apoiam, como outros são do próprio partido do presidente. Então, o que o presidente tem feito? Ele tem tentado construir uma narrativa que transfira para prefeitos e governadores o ônus, a responsabilidade, por exemplo, do mau desempenho da economia. Então, é uma narrativa eleitoral tentando se isentar da responsabilidade quando chegar a eleição em 2022. Então, é muito mais um discurso político, estratégico, eu diria assim, do que propriamente, não tem uma correspondência com os fatos, né? Porque nós vivemos um momento delicado e municípios, estados e o presidente deveriam trabalhar em conjunto e tomar as decisões mais adequadas. Não é o que tem acontecido. O presidente, ele potencializa uma guerra, uma disputa política com governadores e prefeitos, exatamente para se isentar para tentar se isentar da responsabilidade política pelo desempenho da economia e também da pandemia, né? O senhor acredita que essa CPI da Covid possa resultar em algum estrago ao governo de Jair Bolsonaro ou não? Sim, porque ela já está causando esse estrago, né? Porque, assim, primeiro que você tem, como a CPI, que tem bastante ampla cobertura da mídia, ela provoca um desgaste diário ao governo. Ela não está trazendo grandes novidades, ela só confirma informações, dados, o que já sabíamos sobre a condição da pandemia, que o presidente não comprou vacina quando deveria, que ele recusou vacina da Pfizer, que ele fez uma gestão muito temerosa, que ele apostou provavelmente na imunidade de rebanho como forma de combate à pandemia, enfim, tem uma série de medidas que o governo adotou que agora estão se desvelando, mas que todos nós já sabíamos. Efetivamente, o noticiário diário, ou seja, a cada nova testemunha, a cada nova pauta que o jornalismo nacional faz, isso tudo, obviamente, é notícia negativa para o governo e vai provocando um estrago, ou seja, não vai mudar o voto dos 20% de eleitores fiéis ao Bolsonaro, mas vai construindo o voto anti-Bolsonaro e vai solidificando o voto anti-Bolsonaro para a eleição de 2022. Então, assim, vai reforçando e fortalecendo a convicção daqueles que discordam do presidente. Aqueles que são eleitores fiéis, obviamente, o presidente constrói uma narrativa paralela, seja por parte da mídia que o apoia, seja através das lives, através das redes sociais, através da narrativa que o próprio governo constrói nos seus canais de comunicação com os eleitores, né? Tá certo. Professor, para a gente já ir finalizando, sem querer fazer trocadilho com o nome do presidente, a eleição do ano que vem também para governador já começa a ter sua movimentação aqui no estado. Tivemos na última segunda-feira uma reunião, né, do PSD, o partido do governador Ratinho Júnior, inclusive com a presença, a reunião foi no Palácio Iguaçu, em Curitiba, com o governador, e lideranças do PP, inclusive o prefeito de Londrina, Marcelo Brinatti, já costurando uma aliança PP-PSD para o ano que vem. Como é que o senhor vê essa primeira movimentação, já visando ano que vem as eleições para o governo, professor? Eu diria que o sonho do Ricardo Barros sempre foi fazer o governador, né? Do PP sempre foi fazer o governador do estado, mas até hoje nunca teve esse capital político. Essa união estratégica, ela faz duas coisas, ela tem dois objetivos, eu diria assim. O primeiro é construir um palanque aqui no estado para o Bolsonaro. E o segundo é permitir ao grupo político do Ricardo Barros e ao PP como um todo ocupar um espaço político. Veja, se não dá para enfrentar o Ratinho, é melhor unir-se a ele e garantir um espaço político. Não podemos esquecer que o Ratinho será candidato à reeleição. Se o Ratinho conseguir a reeleição e o PP estiver próximo, indicar o vice, por exemplo,
Pode, se o Ratinho fizer uma boa segunda gestão, pode ser que esse vice apareça naturalmente como candidato à sucessão do Ratinho. Então, a política sempre tem o plano A e o plano B. Qual que é o problema para o Ricardo Barros e para o Ratinho especialmente? É que o Kassab, que é quem comanda o partido do Ratinho, o PSD, está negociando já há algum tempo com o Lula. E a estratégia eleitoral do Lula o Lula provavelmente será o candidato do PT à presidência, mas o Lula está tentando construir uma ampla rede de apoios nos estados. Então, naqueles estados onde o PT tem um candidato competitivo, o candidato do PT será o candidato a governador. Nos estados onde o PT não tem um candidato competitivo, a tendência é o PT apoiar um candidato aliado. É o caso aqui no Paraná, né? Exato. Então, dentro dessa rede de estratégias, o PT cobrará do Kassab certamente a fidelidade nos estados dos quadros do PSD. E aí é o problema do Ratinho, porque, em tese, se essa costura política for alicerçada, o Ratinho teria que fazer campanha para o Lula e não para o Bolsonaro. Então, esse é o dilema do Ratinho. Ou ele faz campanha para o Lula, ou então ele muda de partido. Ele teria que migrar para um outro partido e aí sim poderia apoiar o Bolsonaro e manter essa aliança aí com o PP. Por quê? Porque o PP, obviamente, é preposto aqui no estado do Bolsonaro, porque o Ricardo Barros é líder do governo e, portanto, ele vai fazer alianças favoráveis à reeleição do Bolsonaro. Inclusive, nessa reunião, nesse almoço entre PP e PSD, o nome do próprio prefeito Marcelo Blinatti foi lançado como um possível, né, candidato aí a vice numa chapa envolvendo o governador Ratinho Júnior, ou até mesmo lançá-lo ao Senado. O senhor acha isso possível? O prefeito acabou de ser reeleito. É uma possibilidade? Quer dizer, em política tudo é possível, né? Política tudo é possível, mas acho pouco provável. Por quê? Em primeiro lugar, se o Marcelo for candidato a vice-governador, ele não teria protagonismo, porque o vice-governador normalmente fica apagado. Ele é potencialmente um candidato à sucessão, mas ele tende a ficar 4 anos apagado, a não ser que ele faça o que o Ratinho fez, que é ocupar alguma secretaria importante, etc. Só que entre ser secretário do Estado, aqui no Paraná, e ser prefeito, é muito mais relevante ser prefeito. Você tem orçamento, caneta, poder e tudo mais. Outra coisa, independente se o Marcelo se lançar candidato ao Senado ou a vice-governador, ele terá um problema aqui em Londrina. O lançamento de uma candidatura no segundo ano do mandato significa uma traição aos eleitores. Foi o que o governador Dória fez em São Paulo, tudo bem. Mas resta saber se o londrinense perdoaria uma traição dessa natureza, porque quando o eleitor votou, por exemplo, para o Marcelo, para prefeito, ele votou para que o Marcelo permanecesse no cargo durante 4 anos, e não 2 anos. Então o eleitor tende a olhar essa pretensão política adicional do prefeito como um ato de traição. E aí ele pode ser punido, por exemplo, não votando, seja lá para vice-governador, a chapa de governador e vice, seja para o Senado, né? É um risco alto. Tá certo, professor. Vamos conversar sobre esses assuntos mais para frente, com certeza, assim que o cenário também começar já aí se movimentando. A gente sabe que as articulações começam na eleição anterior, né? Já estamos há um ano da eleição majoritária do ano de 2022, mas a gente sabe que as articulações sempre acontecem. Professor Alvicense, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, sempre um prazer. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.